Salmo de número 107, do verso 17 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Palavra do Senhor para nós, para o nosso encontro de hoje, Salmo 107, do verso 17 ao verso 22. O tema da nossa série é a bondade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus para com os adoecidos. Bom, se você está acompanhando a nossa série, você vai lembrar que nós já falamos da bondade de Deus para com os perdidos e já falamos da bondade de Deus para com os aprisionados. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus para com os adoecidos. Adoecido significa aquele que está doente, né? Aquele que está definhando, né? Na dimensão física. E é surpreendente porque o Salmo 107 diz que nós devemos louvar, agradecer e louvar a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 107 diz assim, que quem tem possibilidade, oportunidade de dar testemunho sobre a bondade de Deus são os remidos, aqueles que o Senhor redimiu, aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que o Senhor libertou. O Salmo 107 diz, digam-no os remidos do Senhor. Eles têm autoridade para poder dizer, porque eles viveram essa experiência de ser redimido, ser resgatado, ser libertado pelo Senhor. Digam-no os remidos do Senhor. Entre aqueles que o Senhor remiu, que o Senhor resgatou, que o Senhor libertou, estavam os perdidos. Aqueles que estavam andando errante no meio do deserto, por caminhos ermos. Pessoas que estavam sem direção, pessoas que estavam sem proteção e sem provisão. E o Senhor os remiu. Entre aqueles que o Senhor remiu também estavam os aprisionados, aqueles que estavam presos, encarcerados, em calabouços, em masmorras, em prisões, entre correntes e ferros, escravizados, desamparados, e estavam sendo disciplinados por causa dos seus pecados. E o Senhor os remiu, o Senhor os libertou, os resgatou. E aqui, no texto que nós lemos hoje, nós vamos ver que entre os remidos, além dos perdidos e além dos aprisionados, nós temos os adoecidos, aqueles que estavam doentes. E nós vamos ver qual é o cenário que descreve essa situação de doença dessas pessoas que o Senhor remiu. A gente vai ver que a mesma dinâmica das semanas anteriores vai acontecer aqui nesse caso também. Primeiro, nós vamos observar o momento de angústia, depois o momento de clamor, depois o momento de livramento e então o momento de louvor. Essa dinâmica que acontece desde 2 semanas atrás repete-se hoje também. Primeiro momento é o momento da angústia, então vem o momento do clamor, então vem o momento do livramento e por fim o momento do louvor. Observe, já olhando para o momento da angústia, quem são os adoecidos? O texto diz que essas pessoas estão doentes. E há 3 características muito fortes relacionadas com essa doença. O texto diz que essa doença, verso 18, faz com que essas pessoas aborreçam a comida. Ou seja, essa pessoa, ao invés de ter prazer na comida, ao invés de ter apetite para a comida, não, essa pessoa aborrece a comida. Ela tem enjoo diante da comida. Ela sente náuseas diante da comida. Isso é uma coisa muito complicada,
Porque nós, principalmente eu, que gosto muito de comida, né? Eu tenho prazer na comida. Eu acho que a comida é uma grande bênção de Deus na nossa vida, né? O sabor, né? A textura da comida, o cheiro, né? O gosto. Tudo é maravilhoso, né? Numa comida, seja ela salgada, seja doce, conforme o gosto de cada um. Então, o nosso apetite, né, nos leva a ansiar, a querer alimentar, porque o alimento tem a ver com a nossa subsistência. Nós comemos por necessidade, mas também por prazer, porque é gostoso. Agora você imagina, eles estão doentes. E o texto diz que uma das características que envolve esse cenário de doença é que eles repudiam a comida. Eles rejeitam, eles aborrecem a comida. Eles têm enjoo e náusea diante da comida. Aquilo que deveria ser motivo de prazer, assim como de subsistência, de necessidade, se torna algo que é repulsivo para essas pessoas que estão doentes. O texto diz que eles aborrecem toda sorte de comidas. Você imagina que coisa maravilhosa você chegar diante de uma mesa farta, você ter variedade de comida, né? Para quem gosta de carne, variedade de carnes, variedade de saladas, variedade de verduras, né? E de outros alimentos. E aqui o texto diz, olha, a alma dessas pessoas aborrece a comida. Ela sente náusea, ela sente enjoo, ela tem aversão à comida, porque eles estão doentes. E essa doença rouba o apetite dessa pessoa. E ao contrário de dar apetite, causa aversão à comida. E a gente sabe que em algumas situações, quando a gente está doente, um dos sinais mais dramáticos é a perda completa do apetite. A pessoa não tem vontade de comer. É algo muito triste, né? E difícil de lidar. Então, a primeira característica dessa doença é que essas pessoas têm aversão à comida. A segunda coisa é que diz que essas pessoas estavam chegando às portas da morte. O enfraquecimento, a debilitação física foi tão grande que o texto, verso 18, diz: a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Estavam correndo o risco de morrer, né? Seja por inanição, seja por qualquer outro motivo, por enfraquecimento, né, total e por desfalecimento físico, estavam chegando perto de morrer. E a coisa mais surpreendente é essa, que a gente fica alguns dias, a gente consegue ficar alguns dias sem comer, alguns dias menos, um pouco menos sem água, né? Mas a gente não aguenta muito tempo. Nós necessitamos dos nutrientes, das vitaminas, né, que o alimento traz para nós. Então essas pessoas estavam doentes, né, e a doença delas causava aversão à comida, e porque não comiam, né, e a debilitação do seu corpo se agravava a cada instante e elas se aproximavam da morte. Olha que cenário dificílimo. E para piorar esse cenário dessas pessoas doentes que o Senhor remiu, a aversão à comida, se aproximando das portas da morte, o texto diz que isso aconteceu por causa dos seus pecados. Essa é a parte mais difícil. Porque tem muita gente que tem aversão à comida, porque está doente, tem muita gente que até se aproxima da morte, mas não é por causa de pecado necessariamente. Mas nesse caso aqui específico, o texto diz que era por causa de pecado. O verso 18 chama essas pessoas de estultos, de tolos, de insensatos. E diz, os insensatos, os tolos, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Então essas pessoas que estavam doentes, que estavam tendo aversão à comida, que estavam quase com o pé na cova, estavam vivendo essa situação não por causa de um acidente, não por causa de uma circunstância, não por causa de algo fortuito, não, mas por causa dos seus pecados. Olha que coisa forte a palavra está mostrando para nós. Então aqui eu preciso esclarecer, nem toda doença é consequência direta de pecado. A gente sabe que não é isso, né? Nós temos fatores biológicos, genéticos, climáticos, né, comportamentais, que promovem doenças, né? Então, nem toda doença é decorrência direta de pecado. Nem toda doença é decorrência direta de pecado. Todas as doenças são decorrência indireta. Todas são. Por quê?
porque as doenças e todos os males que nós vivemos são decorrência da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, promoveu-se um colapso na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com nós mesmos e na nossa relação com a criação, né? Então tudo foi afetado pelo pecado, né? Então o Gênesis diz que a natureza passou a gerar cardos e abrolhos, quer dizer, ervas daninhas, pragas. E o apóstolo Paulo diz que a criação geme, né? Geme diante da aflição, ela foi submetida ao cativeiro da corrupção. Então, de maneira indireta, todos os nossos males, de alguma forma, têm algum vínculo com o pecado lá de Adão e Eva. Mas, de maneira direta, nem toda doença tem a ver com o pecado cometido. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, algumas vezes, de maneira muito específica, às vezes a enfermidade que nos acomete é consequência de pecado. É consequência de pecado. Não todas as vezes, mas de maneira muito específica, às vezes isso acontece. Vou dar um testemunho pessoal. Eu participei de um evento, quando eu era ainda bem jovem, né? Que fazia parte do treinamento de professores da escola dominical da IPI de Muzambinho. E eu participei talvez no ano de 1997. Em 98 eu fui para o seminário, então em 97. E a gente participou de uma série de módulos para professor de escola dominical. E no encerramento nós tivemos uma comemoração, uma confraternização. Eu participei, estava lá desse evento. E a gente com muita fome, e quando foi servida a refeição, aquela mesa farta, variada, e eu estava muito faminto e gosto muito de comida, e eu exagerei. E eu misturei algumas coisas. E nós estávamos em outra cidade. Então nós entramos no carro para voltar. Quando eu entrei no carro eu já estava mal, passando mal. Quando eu cheguei em casa eu estava muito mal. E aquela noite eu ainda tinha que ir no culto de jovens, teria que pregar. E eu passei mal, muito mal, e tomei remédio e não melhorava. E Deus falou comigo, eu sabia. Isso não foi um acidente, isso não foi por acaso, isso não foi circunstância, foi falta de domínio próprio, foi glutonaria sua, por isso que você está passando mal. E você vai ter que pôr para fora isso que está aí dentro. Então você já sabe o que teve que acontecer, né, que eu tive que fazer para poder melhorar. Então não foi fortuito, foi pecado, foi glutonaria, foi falta de domínio próprio. Então nem toda doença é consequência direta de pecado, a gente sabe disso, a Escritura diz, né? Domingo mesmo o nosso pastor pregou em João 9, né? Quando os discípulos veem um cego de nascença e perguntam por que ele nasceu cego? É culpa de quem? Dos pais dele ou dele? Não é culpa nem dos pais nem dele, é para que nele se manifeste as obras de Deus, a glória de Deus. Então nem tudo é consequência de pecado, mas em alguns casos muito específicos, a gente entra em algumas situações de doença, de enfermidade por causa do nosso pecado. Isso é um fato, né? A gente não pode ignorar isso. E eu estou contando esse caso pessoal para você saber que às vezes é consequência de pecado nosso. E aqui o texto está dizendo que essas pessoas que estavam doentes e que foram remidas pelo Senhor, elas estavam doentes, elas estavam tendo repulsa pelo alimento, elas estavam se aproximando às portas da morte. E o texto diz que elas estão assim por causa de andar num caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades. Por isso elas estão enfermas, por isso elas estão tendo repulsa pelo alimento e por isso elas estão se aproximando da cova. Mas pela graça de Deus o Senhor as redimiu. Então, isso é importante para a gente pensar que muitas vezes, em alguns casos muito específicos, as pessoas sofrem enfermidades, né, que em casos muito específicos tem a ver com a sua atitude de pecado, né? Quantas pessoas morrem com problemas pulmonares graves, por quê? Porque elas fumaram a vida inteira, né? Elas violentaram o templo do Espírito Santo com o estilo de vida que viveram, né? Então não é circunstância, não é acaso, não é coincidência, foi um comportamento, um estilo de vida ruim, né, que trouxe consequências. E aqui o texto não explica o que foi, mas diz que essa situação de doença que essas pessoas estavam vivendo
foi consequência dos seus pecados, nesse caso específico. E eu quero mostrar para vocês, por exemplo, que Davi vai dar testemunho sobre isso. No Salmo 32 e no 38 eu vou ler alguns versículos para vocês verem a relação entre pecado e doenças em casos específicos. Veja bem, o Salmo 32, Davi diz assim, Salmo 32, verso 3, Davi diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi ficou enfermo, né? Emocionalmente, psicologicamente, e isso refletiu no seu corpo. É aquilo que a gente chama de psicossomatização. Então Davi diz, eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então Davi, que adulterou com Batseba, né, que tramou a morte de Urias, e que não se arrependia, não se quebrantava, né, e Deus precisou confrontá-lo através de Natã. Então, enquanto ele agasalhou o pecado, não se arrependeu e não buscou a graça de Deus para se arrepender, para mudar a rota da sua vida, ele sofreu, né, pelo peso da culpa, né, as consequências daquilo que ele tinha feito, o peso da culpa, trouxe psicossomatização em Davi. Ele sentiu os seus ossos se envelhecer pelos gemidos constantes sobre ele, porque Deus estava cutucando ele ali, para que ele tivesse culpa, para que ele não se tornasse um psicopata espiritual, né? Porque a culpa genuína, a culpa verdadeira, né? Não a culpa falsa, né? Mas a culpa genuína, verdadeira, ela é uma bênção de Deus para nos tirar da alienação espiritual, para não deixar a gente cair num cinismo espiritual, né? Para não cauterizar a nossa consciência, para a gente não se tornar um psicopata espiritual, fazer um monte de coisas que são contra a vontade de Deus e não ter nenhum tipo de sentimento, né? Então isso tocou. Agora olha o verso Salmo 38, observa. O mesmo cenário de pecado de Davi e que adoeceu o corpo dele de maneira específica. Olha só, Salmo 38. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ele está sentindo, Deus está pressionando ele porque ele está em pecado e ele não se arrepende, ele tá insensível. Agora observa, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Davi confessa abertamente que ele está adoecido, no caso dele, por causa do seu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Olha isso. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Ele sabe que ele está daquele jeito por causa das suas iniquidades, que são como fardos pesados sobre ele. Olha o que ele diz, Salmo 38, 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Estão entendendo, irmãos? Então no Salmo 107, onde Deus remiu os perdidos, onde Deus remiu os aprisionados, Deus vai remir os adoecidos. Aqueles que adoeceram, que tiveram aversão à própria comida, que se aproximaram às portas da morte, e isso aconteceu com eles não como algo fortuito, não como algo acidental, mas porque eles haviam pecado, andado em caminho de transgressão, como diz o Salmo, e em atitudes de iniquidade contra Deus e a sua palavra. Por causa disso é que eles estão doentes. Esse é um caso específico, faço questão de mencionar. E Davi dá o seu testemunho, quando ele viveu uma psicossomatização, né, da sua culpa e do seu pecado não tratado. Ele sentiu esse peso no sentido emocional, psicológico, espiritual e físico, como a gente está lendo no Salmo 32 e como eu li no Salmo 38, do verso 1 ao 8, e você pode conferir na sua Bíblia. Então isso não é algo incomum. Aí você fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, não. O João capítulo 5, irmãos, João capítulo 5, olha que coisa surpreendente.
Ali, João capítulo 5, nós temos um relato extraordinário, onde Jesus cura, né, um coxo que estava 38 anos paralítico, e Jesus cura aquele indivíduo. E depois, num segundo momento, quando Jesus se encontra com esse indivíduo, o verso 14 diz assim, olha para você ver que coisa surpreendente. Mais tarde, João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou, aquele que foi curado, paralítico, do tanque de Betesda, o encontrou no templo. E lhe disse, Jesus disse para ele, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha só, então no caso específico desse indivíduo, ele ficou daquele jeito por causa de alguma situação de pecado, a gente não sabe o que era, mas Jesus alertou ele sobre essa situação. Sempre relembrando você que nem toda enfermidade é consequência direta de pecado. Nem toda. Apenas casos muito específicos. E a Bíblia fala de casos bem específicos, como esse do Salmo 107, que eu estou lendo para você, como o testemunho de Davi, e como esse que nós lemos aqui em João 5,14. Então, o cenário de angústia é esse. O primeiro momento é o momento da angústia. Por que que eles estão vivendo angústia? Porque eles estão doentes, estão tendo aversão à própria comida, estão se aproximando das portas da morte, e tudo isso por causa das suas transgressões e das suas iniquidades. Então esse é o cenário de profunda angústia. E o que é que a gente faz diante de um cenário de angústia? A gente clama ao Senhor. O Salmo diz assim, olha só, faço questão de repetir, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Eles estavam sendo afligidos. E diz o texto, a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. E então diz o texto, verso 19 do Salmo 107, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Aleluia. Se porventura você está vivendo a angústia da enfermidade, agora independente se é por consequência direta de pecado ou não, também não importa, é hora de clamar ao Senhor, tá? Porque as nossas enfermidades podem ser consequência direta de um pecado, de maneira muito específica, mas todas elas são consequência indireta daquele pecado lá de Adão e Eva, que trouxeram todas as desgraças que nós temos hoje na nossa existência nesse mundo caído, tá? Então, o que acontece? Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E é isso que nós fazemos na hora da angústia. Quando nós estamos perdidos, nós devemos clamar ao Senhor. Se nós estamos aprisionados, nós devemos clamar ao Senhor. E se nós estamos adoecidos no corpo, na alma, nas emoções, né, na vida espiritual, nós devemos clamar ao Senhor. Então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. E eu queria citar aqui alguns casos específicos como exemplo, como ilustração. O texto de Números 12 diz que Miriam, a irmã de Davi, ficou leprosa por causa de pecado. O texto diz também no capítulo 21 de Números que os filhos de Israel foram picados por serpentes abrasadoras por causa do pecado de rebelião contra Deus e contra Moisés. Então, duas situações muito específicas em que o povo viveu enfermidades e males físicos. Não foi por causa de circunstância, não foi por causa de qualquer aleatoriedade, não foi por causa de um acidente, foi por causa de pecado. Pode ler depois aí, Números capítulo 12. Eu não vou ler, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Vou só ler depois um pedacinho. Miriam e Arão, né, os irmãos de Moisés, se levantaram contra Moisés. E Deus os disciplinou. E Miriam ficou leprosa, diz o texto de Números capítulo 12, por causa desse pecado. E em Números 21, diz que o povo murmurou, ficou impaciente, murmurou contra Deus e contra Moisés. E Deus mandou serpentes abrasadoras que começou a picar as pessoas e elas morrerem. Muitas pessoas morreram. E então eles tiveram que reconhecer que aquilo estava acontecendo por causa do pecado. E o que eles fizeram, né? Diante da lepra de Miriam e diante das serpentes que começou a picar o povo no deserto, eles clamaram ao Senhor. Foi o que eles fizeram. Eu vou ler para vocês só esse trecho para a gente ganhar tempo.
Números 12, verso 9 diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra eles. Contra quem a ira do Senhor se acendeu? Contra Arão e contra Miriam, que se levantaram contra Moisés. Falaram mal de Moisés e o Senhor os disciplinou. Olha só, diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra Arão e Miriam, e o Senhor se retirou. E aí o texto do verso 10 diz: a nuvem se afastou da tenda da congregação, de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, olha, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Uma doença terrível, né? Uma doença terrível, infecto contagiosa, que a pessoa tinha que ficar em isolamento. E aí o texto diz assim: então disse Arão a Moisés, observa: ai, meu senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Olha para você ver que situação terrível da Miriam e do Arão. E aí o texto diz assim: ora, não seja ela como um aborto. O Arão falando para Moisés: não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da carne já consumida. Ele ficou tão desesperado quando viu a Miriam leprosa que ele falou para Moisés: Moisés, tem piedade. E aí o verso 13 diz assim: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor, rogo-te que a cures. E Moisés clamou pela vida de Miriam. E você quer ver Números 21. Números 21, vou ler só o verso 7. Depois você lê como dever de casa aí antes de dormir. O povo ficou impaciente, murmurou contra Deus e contra Moisés, e Deus mandou as serpentes. E eles foram picados e começaram a morrer. Observa agora o verso 7 de Números 21. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. Aleluia. Então, se nós estamos vivendo angústia por causa da enfermidade, nós estamos doentes, seja doenças, né, que são consequência indireta dos pecados de Adão e Eva, que atinge todos nós, ou seja, por consequência direta, por causa de um pecado que eu cometi. Então, na angústia nós temos um caminho, o mesmo que Moisés fez diante da lepra de Miriam, o mesmo que Moisés fez diante das serpentes picando o povo, é clamar ao Senhor que nos cure, que nos perdoe, que nos purifique, que nos cure. Se caso nós tenhamos pecado, que o Senhor nos perdoe, que Ele nos cure, que Ele nos restaure em nome de Jesus. Você vai falar: isso aí é só coisa do Antigo Testamento? Não, não. Tiago capítulo 5, eu vou ler um trechinho para você ver que lá no Novo Testamento, às vezes, em situações específicas, a doença, em alguns casos, tem a ver com pecado. E nesse caso é preciso que nós confessemos o nosso pecado e peçamos a misericórdia de Deus para nos curar. Observa aqui, Tiago capítulo 5, verso 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Está falando para a comunidade cristã, não é o povo de Israel. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Preste atenção. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Como é que serão perdoados? Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Percebeu? Então, se você está vivendo enfermidade, né, está doente, né, como o texto que nós estamos lendo aqui, o Senhor pode remir você, o Senhor pode resgatar, o Senhor pode libertar pela sua graça e misericórdia, como Ele fez no Salmo 107, como Ele fez sobre Miriam, que ficou leprosa, como Ele fez sobre o povo de Israel, que foi mordido pelas serpentes abrasadoras, e como acontecia na comunidade cristã, conforme o testemunho de Tiago 5, 14, 15 e 16. Nós temos que clamar ao Senhor, clamar a intervenção da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, se porventura o Espírito Santo mostrar que nós cometemos um pecado, que nos levou àquela situação, que nós confessemos o nosso pecado e que o Senhor nos cure em nome de Jesus. E Deus pode te curar apenas e tão somente através da oração,
como ele fazia usando os presbíteros, como ele fez usando Moisés orando por Miriam, ou ele pode usar os meios indiretos, pode usar o remédio, pode usar o médico, pode usar o tratamento, que seja segundo a vontade de Deus, mas que ele cure, que ele restaure, que ele venha redimir aqueles que estão doentes em nome de Jesus. Doentes no físico, doentes nas emoções, doentes na alma, doentes no espírito, que o Senhor cure em nome de Jesus. Aleluia. Então, no primeiro momento, angústia. No segundo momento, clamor a Deus. Se você está vivendo angústia, clame a Deus. Se você está perdido, clame a Deus. Se você está preso, clame a Deus. Clame a Deus. Se você está doente, clame a Deus. E vamos deixar Deus agir para a honra e glória do seu nome e bênção na nossa vida. O terceiro momento qual é? Depois da angústia, depois do clamor, vem o livramento. Primeiro angústia, depois clamor. Agora livramento. O texto diz no versículo de número 19: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez? E o Senhor os livrou das suas tribulações. Aquele pessoal doente, repudiando a comida, se aproximando da morte, e tudo isso por causa dos pecados, clamaram na angústia e o Senhor os livrou das suas tribulações. O que é que Deus fez? O texto diz: enviou a sua palavra e os curou. Olha que coisa mais linda. Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Olha que coisa. Eles clamaram e receberam livramento do Senhor. O Senhor enviou a sua palavra, deu a sua ordem, e eles foram curados pela palavra do Senhor e foram libertos da cova, né? Ou seja, o Senhor os livrou das suas tribulações, livrou daquilo que era mortal. Estava com um pé na cova e o outro no sabão, o Senhor tirou eles de lá. Foi assim com Miriam, lá em Números capítulo 12. Ela ficou leprosa por causa do seu pecado, né? Mas Moisés clamou a Deus por ela, né? Por causa daquela situação específica, e o Senhor enviou uma palavra, né? E disse para ela: vai ficar 7 dias fora em isolamento, mas ela foi curada pela graça e misericórdia do Senhor. Aquele povo que foi mordido por serpentes abrasadoras. O que significa serpentes abrasadoras? É que o veneno queimava o corpo da pessoa toda, né? Aquele veneno queimava, né? Sentia aquela ardência com a picada da serpente. Então, o que Deus falou com Moisés? Faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, todo aquele que olhar para a serpente será curado, né? E foi exatamente o que aconteceu. Todo aquele que mirava na serpente, olhava para ela, era curado daquela mordedura que podia levar à morte, certo? Então, eles clamaram ao Senhor, né? E o Senhor enviou a sua palavra. Deus enviou uma palavra em relação a Miriam, Deus enviou uma palavra em relação ao povo de Israel que estava sendo picado pelas serpentes, e Deus enviou Jesus, né? Esse texto da serpente é usado lá em João 3, que fala de Jesus, aquele que é a nossa cura, né? Ele é nele está a nossa esperança, a nossa salvação, a graça de Deus e a cura para a nossa vida. Está na pessoa bendita do Senhor Jesus. É por isso que os presbíteros oravam, né? Lá em Tiago capítulo 5, os irmãos confessavam os pecados uns aos outros, oravam uns pelos outros e eram curados. E eles oravam em nome de quem? Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então, que você receba o livramento, se for o seu caso, né? Seja por doenças que vieram de maneira indireta ou de maneira direta, né? Consequência do pecado de maneira indireta, lá de Adão e Eva, ou de maneira direta, porque você fez alguma coisa que não deveria. Então, que você receba o livramento, que você receba a cura em nome de Jesus, né? Que você seja arrancado, né, desse cenário de debilidade, de fraqueza e até em vias de morte. Que Deus envie a sua palavra e cure você em nome de Jesus. Que Ele cure você, que Ele te livre daquilo que é mortal, segundo a sua vontade, para a glória do seu nome, segundo o poder do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Olha que lindo, foi isso que eles viveram, né? Eles viveram esse cenário de
uma palavra que veio da parte do Senhor e curou. O texto é claro, né, de dizer que o Senhor curou, porque estavam doentes, como eu disse, né? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, os curou. E o texto diz, e livrou daquilo que era mortal, algo que colocava em risco a vida deles, né? E o Senhor os livrou. Que experiência maravilhosa. Estes são contados entre os remidos do Senhor. Aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam aprisionados e aqueles que estavam adoecidos, estavam quase morrendo, mas o Senhor os redimiu, enviou a sua palavra, os sarou, enviou a sua palavra, os curou e tirou daquilo que lhes era mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre brinco aqui na igreja, na nossa comunidade de fé, né, que nós temos inúmeros irmãos que eu chamo de indivíduos do Salmo 30, né, indivíduos do Salmo 30, que estavam com um pé na cova e outro no sabão, e Deus tirou de lá. E muitos deles não por causa de consequência direta de pecado, né, a maioria deles, ou todos eles, né, nenhum que eu saiba por causa de consequência direta de pecado, mas estavam com um pé na cova e outro no sabão. Clamaram na sua angústia ao Senhor, e o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, os curou e os tirou daquilo que lhes era mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Que aqueles que precisem ser sarados, precisem ser curados, precisem ser libertos daquilo que lhes está sendo mortal, que sejam em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que a bondade do Senhor alcance aquele que precisa ser sarado, aquele que precisa ser curado, aquele que precisa ser arrancado daquilo que lhe é mortal, que seja em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E aí, nós caminhamos para o fim. O primeiro momento é angústia e o segundo é clamor. O terceiro momento é livramento, o quarto momento é louvor, louvor, louvor. Então, depois da angústia, eles clamaram, e depois do clamor, eles experimentaram livramento, e depois do livramento, o texto diz no verso de número 21, diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vocês estavam doentes, vocês estavam recusando a comida, repudiando a comida, vocês estavam quase morrendo por causa do pecado, clamaram na angústia e o Senhor livrou. O Senhor enviou a palavra, o Senhor sarou, o Senhor curou, o Senhor tirou vocês do que era mortal. Vocês estão sendo contados entre os remidos do Senhor. Então sabe o que lhes cabe? Exatamente isso. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É hora de render graças ao Senhor. Tem gente aqui que está sendo convocado a clamar ao Senhor. Tem gente aqui que já foi curado, já foi liberto, então tem que louvar ao Senhor. E o texto diz no verso 22, ofereçam sacrifício de ação de graças. Ofereçam sacrifício de ação de graças e clamem com júbilo ao Senhor, e cantem, e proclamem as obras do Senhor, as maravilhas do Senhor. Eu fiquei pensando sobre isso, né? E queria dar alguns exemplos para vocês, que eu achei muito bonito no texto bíblico, sobre essa coisa de louvar ao Senhor pela cura, pelo livramento que recebeu da parte do Senhor. Por exemplo, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz que um coxo ficava lá à porta do templo pedindo esmola, e ele teve um encontro com Pedro e João, e ele foi curado. Pedro e João olharam para ele esperando receber alguma coisa. Pedro e João disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o sujeito andou. Atos capítulo 3, uma coisa extraordinária. E o texto diz que quando isso aconteceu, olha o resultado, né? Olha o resultado. Verso 8. Atos 3:8. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Oh, glória! Aleluia! O cara era coxo, era paralítico, ficava lá na porta do templo pedindo esmola. Quando ele foi curado, ele se pôs de pé, e diz o texto que ele entrou no templo, ele que ficava só na porta, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E o verso 9 diz assim: viu, todo o povo viu andar e louvar a Deus, sabe? E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. Encheram-se de admiração e assombro pelo que aconteceu. Mas ele não
teve outra reação, começou a saltar e entrou no templo saltando e louvando a Deus por aquilo que ele viveu. Olha que coisa linda. Lindo isso, né? Você vê Lucas na cura de Bartimeu. Na cura de Bartimeu também uma coisa extraordinária aconteceu, né? Ele era cego, ele teve um encontro com Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, quando ele esteve diante de Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então Jesus concedeu, e imediatamente ele passou a enxergar. E aí o texto de Lucas, capítulo 18, no verso de número 43, diz assim: imediatamente, depois que ele passou a ver, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Ele que experimentou a cura louvava a Deus, e aqueles que viram igualmente glorificavam a Deus. O paralítico lá da porta formosa do templo entrou no templo saltando e louvando a Deus. O Bartimeu começou a glorificar a Deus, e todo mundo que viu começou a dar louvor a Deus. É isso. Você estava doente, né, rejeitando a comida, né, talvez por causa de pecado. Não é todo mundo não, mas talvez em alguma situação específica por causa de pecado, como foi o caso do Salmo 107, como foi o caso de Miriam em Números 12, como foi o caso do povo de Israel em Números 21, né, por causa de pecado, como foi o caso do paralítico de João capítulo 5, que Jesus falou: você está curado, cuidado para que você não peque e não aconteça coisa pior. Existe caso específico, né? Mas estava doente e foi curado. A palavra de Deus veio, levantou, curou, tirou do que era mortal. É hora de render graças, é hora de louvor ao Senhor. É hora de saltar, é hora de louvar, é hora de glorificar a Deus. Olha que lindo. Marcos capítulo 2, quando o paralítico foi curado, né? 4 amigos abriram o telhado, colocaram o paralítico na presença de Jesus. E Jesus falou, vendo a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou assustado, porque Jesus viu que ele era paralítico. Jesus sabia que ele estava ali para ser curado. Mas a primeira coisa que Jesus fez não foi: você está curado. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Perdoados. Os religiosos ficaram espantados e com raiva de Jesus. E Jesus falou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecado, eu digo ao paralítico: toma o teu leito, levanta e anda. E ele levantou, e o que aconteceu, irmãos? Verso 12, Marcos 2,12 diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito e retirou-se à vista de todos. E aí, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Gente, olha, se você recebeu o livramento, se Deus te curou, né? Se Deus te livrou do que era mortal, para você agora não é clamor, para você agora é louvor, louvor, louvor. Como o coxo, você entra no templo saltando e dando louvor a Deus, dando glória a Deus. Como aquele que era cego, que começou a louvar a Deus, e todo mundo que viu começou a glorificar a Deus. Como o povo que viu esse paralítico, que foi baixar diante de Jesus pelo telhado e saiu andando, eles não tiveram outra opção, ficaram admirados e começaram a dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Se você está num cenário de angústia em relação à enfermidade, a palavra para você é clamor. Clame a Deus. Mas se você viveu a experiência do livramento, da cura, né? Da intervenção da graça de Deus, a palavra para você é louvor, dá glória ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor manifesta a sua bondade. Manifesta a sua bondade para com os perdidos, manifestou a sua bondade para com os aprisionados, mas também manifestou a sua bondade para com os adoecidos e aqueles que ficaram doentes de maneira específica por causa do pecado. Que Deus permita que, independente qual seja a situação sua, se você está perdido, se você está preso em alguma coisa, ou se você está adoecido, seja de maneira indireta por causa do pecado, seja de maneira direta por causa do pecado, clame a Deus, para que você seja restaurado em nome de Jesus. E quando for, abra a tua boca e dá glória e louvor única e exclusivamente ao Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem nos falado da Tua bondade, que fez com que tantos tivessem a experiência de serem contados entre os remidos do Senhor, aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que o Senhor redimiu, aqueles que o Senhor libertou, direcionando os que estavam perdidos, libertando os que estavam presos e curando os que estavam doentes. Que o Senhor, ó Deus, venha ao encontro da necessidade daqueles que estão ouvindo essa palavra e daqueles que ouvirão, e que eles tenham uma experiência com a bondade do Senhor. Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que eles possam ser contados também entre os remidos do Senhor. E que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos e na vida daqueles que estão testemunhando a bondade do Senhor sobre eles. É a nossa oração. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, povo de Deus.